Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, né? Falando sobre o pré-milenismo. Estamos falando das dispensações. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Apocalipse 20 e vamos ler dos versos de 1 a 3. Hoje nós terminaremos falando das dispensações, mostraremos alguns desenhos que são três formas de entendermos as dispensações estudadas no pré-milenismo. Apocalipse 20, a partir do versículo 1, de 1 ao 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-a e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, nós já estudamos dentro da escatologia as visões do amilenismo, a do pós-milenismo, e agora estamos estudando do pré-milenismo. Então, falamos que só existe pré-milenismo porque tem o estudo das dispensações. Essas dispensações, meus irmãos, elas são entendidas hoje de três formas, e nós vamos falar nas três, mas as três têm o mesmo objetivo: separar a história bíblica em períodos. Então, essas dispensações são o quê? São períodos exatamente para que entendamos melhor como foi esse relacionamento de Deus para com o homem. Então, olha só. Usando como base esse sistema, os dispensacionalistas entendem que a Bíblia seja organizada em 7 dispensações. Começando pela inocência, que vai de Gênesis 1, do versículo de 1 a 3, até 7. Aí depois vem consciência. Então, percebam que essa parte aqui de Gênesis é a parte início da história bíblica, que aí fala de toda a criação, de Adão e Eva, e aí aqui no 3 vem a queda. Então, período da consciência. Então, aqui vem a queda. De Gênesis 3 até 8. Então vai de Gênesis 3, 8 até o capítulo 8, 22. Aí depois vem o governo humano. Gênesis, capítulo 9, versículo 1 até capítulo 11, 32. Aí começam as promessas. Gênesis, capítulo 12, 1 até Êxodo 19, 25. Aí lei, Êxodo 20, versículo 1 até Atos, capítulo 2, versículo 4. Pastor, mas o Velho Testamento não acaba em Malaquias? Não. A lei, ela é totalmente cumprida quando Jesus se torna assunto aos céus, e aí começa a história da igreja. Aí está onde, hein? Atos, ok? Então, por isso que esse período aqui, ele não vai estar aqui Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, e sim o livro de Atos. Pastor, então quer dizer que os evangelhos ali ainda está no período da lei? Sim, não é cumprimento. Jesus não veio e ali ele está cumprindo tudo aquilo que foi determinado para ele na lei. Então, apesar de Mateus, Marcos, Lucas e João, na nossa Bíblia, estar na nova aliança ou no Novo Testamento, ele ainda é a conclusão de todo o período que começa aqui estabelecido em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que é exatamente quando Moisés recebe as tábuas da lei. Aí começa o período da graça, que vai de Atos 2:4 até Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 3. Aqui tem um ponto que é muito interessante. É como eu disse algumas semanas atrás, que os períodos, meus irmãos, graça e lei, biblicamente, eles se interagem. Essa divisão de graça e lei é algo para o nosso melhor entendimento. Mas a gente vê no Velho Testamento Deus agindo com graça, e no Novo Testamento muitas vezes Deus sendo tão rígido na lei como era
no tempo antigo. Mas para nossa compreensão, a gente faz essa separação entre lei e graça. Eu e nossa irmã Vânia estamos lendo o livro de Números e o livro de Reis. Aí, hoje em Números, nós pegamos uma passagem que é interessantíssima, que Deus falando que o estrangeiro que vai viver no meio do povo judeu vai ser considerado por Deus como judeu. Porque aí Deus fala em Números, olha, se ele está vivendo junto com o meu povo e ele observar as leis e cumprir a minha palavra, eu vou considerá-lo como um. Aí a gente entende que Paulo diz que para Deus não tem mais judeus e não judeus. Para Deus é a mesma coisa. Então, aí a gente começa a entender, Raabe era o quê? Uma prostituta e uma gentia. Mas quando ela acolhe os espias, ela está aceitando o quê? Os preceitos da lei judaica. E aí ela está onde no Novo Testamento? Na linhagem de Jesus. Estão reparando? Ruth é outro exemplo. Ruth não era judia. Mas ela, quando fala assim, olha, Noemi, o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Deus começa a tratá-la como uma judia. Aí a gente vai mais lá atrás. Abraão era natural de que cidade? Ur. Então ele era um caldeu. Ele também não era um judeu. Então veja que para Deus, meus irmãos, Deus, ele na avaliação dele não tem essa separação. Essa separação para nós foi estabelecida para quê? Para nossa melhor compreensão do texto bíblico. Mas para Deus não tem essa separação. O que Deus faz separação é entre o santo e o que não é santo. O santo e o impuro. O santo e o pecador. Essa separação Deus faz. Mas em relação a raças, não tem essa separação. Ok? Então, por isso que se estende aqui até Apocalipse 20, versículo 3, sendo que, e aí os irmãos vão ver que tem algumas passagens daqui que tem algumas promessas específicas, principalmente no livro de Apocalipse, algumas promessas que são específicas para o povo judeu e não para a igreja. E aí, meu final, reino milenar, Apocalipse 20, versículo 4, até versículo 6 do capítulo 20. Eu acho que aí, deixa... 20, capítulo 6. Na verdade, meus irmãos, aí a gente pode considerar até o capítulo 22 de Apocalipse, tá? Que aí vem o reino milenar e vem as últimas coisas, estabelecimento do novo reino, do novo céus e nova terra. Opa, aqui. Então, olha só. Mais uma vez, essas dispensações não são caminhos para a salvação. E aí esse ponto é um ponto de entendimento que é crucial. Estudei em seminário, sou pastor há muito tempo. Muitas vezes a gente escuta muitos debates sobre alguns pontos bíblicos. E aí as pessoas começam a pensar, mas isso daqui, quem crê nisso não é salvo. Não, meus irmãos. Isso é linha de interpretação. O que isso quer dizer? Ser milenista, ser pré-milenista, ou ser pós-milenista, não garante a salvação de ninguém. Por quê? Qual é o ponto crucial para a salvação? Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse posicionamento, ou esse posicionamento interpretativo do amilenismo, do pós-milenismo ou do pré-milenismo, vai te ajudar em quê? A um melhor entendimento das últimas coisas. Então, vai afetar a salvação de alguém? Não vai. Ah, pastor, o senhor conhece, todo mundo o senhor conhece, é pré-milenista? Não, eu convivo com pastores que são amilenistas ou pós-milenistas. Então, a visão em relação às últimas coisas vai ser diferente? Vai. Mas eu não posso falar que ele não é salvo em Cristo Jesus. Por quê? Ele crê em Jesus Cristo como eu creio. Agora, a visão em relação às últimas coisas é diferente. Ok? Então, nós temos que ter esse entendimento, porque muita é a mesma coisa do calvinismo e arminianismo. Isso não leva à salvação. A salvação é em Cristo. Agora, alguma vertente do evangelho é calvinista, outra vertente do evangelho é arminiana,
outra vertente do evangelho é luterana, outra vertente do evangelho é anglicana. São formas, aí são formas de entender o processo de salvação. Mas, no luteranismo, quem é o Salvador? Cristo. Arminianismo, Cristo. Presbiterianismo, Cristo. Metodismo, Cristo. Anglicanismo, Cristo. Ok? Então nós temos que entender que esses estudos é para nos clarear para entendimento bíblico. Questão de salvação é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, em relação a esse ponto, não pode. Essas questões, e eu, como eu já participei de muito debate nisso, meus irmãos, eu já vi que situações de muitas vezes acabar na igreja uma discussão tão calorosa de quase acabar em briga. Aí Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos a compreensão, e por isso que sempre quando eu dou um estudo nessa forma, que tem mais de uma linha de interpretação, eu trago todas as linhas de interpretação. Por quê? Porque eu sei que vocês leem, vocês assistem programas, vocês estão ouvindo programas de rádio, vocês assistem muita coisa na internet, e dependendo de quem seja o pastor ou da denominação que o pastor for, essa visão das últimas coisas será diferenciada, ok? Agora, não confunda, entenda que se é uma raiz evangélica, glória a Deus e aleluia. Cuidado com as seitas. A visão das seitas será diferente da visão bíblica. Aí, muito cuidado. Porque se aí você começa a escutar pastores que são de seitas evangélicas falando sobre essas coisas, vai gerar confusão na cabeça. Então, cuidado. E aí é muito importante essa separação. Amém? Então, veja. Para a salvação. Mas maneiras pelas quais Deus interage com o homem. O dispensacionalismo, como um sistema, resulta em uma interpretação pré-milenar da segunda vinda de Cristo. E deixa eu dar uma paradinha aqui. São quantas vindas de Cristo à Terra? Quais são elas? 2. Quais são elas? Nascimento. Então, vem para estabelecer o pré-milenismo. Arrebatamento não é segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo é quando ele vem implantar o reino milenar na Terra. Então, são 3 acontecimentos escatológicos. O nascimento de Cristo, a primeira vinda. O segundo, arrebatamento, que não é a segunda vinda, é um acontecimento escatológico, mas não é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo é quando Cristo vem para implantar o reinado de 1000 anos na Terra. Ok? Isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Por quê? Eu já vi muitos pastores, na hora de pregar, associar arrebatamento à segunda vinda. A Bíblia não fala em 3 vindas, fala em 2 vindas. Fala na primeira vinda e na segunda vinda. Entre a primeira vinda e a segunda vinda acontece o arrebatamento da igreja. Amém? E geralmente uma interpretação pré-tribulacional do arrebatamento. E aí aqui os dispensacionalistas acreditam que há uma série de dispensações cronologicamente sucessivas, mas variam nas ordens desses eventos. Das 7 dispensações, 5 já foram concluídas. Pastor, agora confundiu tudo. Como é que já foi concluído e as coisas ainda não acabaram? Depois disso daqui vai ter um desenho, tá? Na verdade são 4 desenhos. E aí vocês vão entender bem como é que funcionam essas dispensações. Então, quais dispensações que já aconteceram? Inocência. Lembram lá? Não está lá em Gênesis 1:1, tá? Então, já aconteceu a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal e lei, e estaríamos vivendo a dispensação da graça, nosso período, que dará lugar a milenal. Lá na frente. Então faltam 2. Estamos na graça e falta a milenal. Pastor, então quer dizer que nós estamos na reta final da história da igreja na Terra? Sim. Biblicamente falando,
nós estamos vivendo os tempos do fim, ok? Então, pastor, então eu como igreja tenho que estar preparado para o arrebatamento da igreja? Sim, mais do que nunca. Todos os sinais estão se cumprindo um a um, meus irmãos. Vai ter um ponto crucial e aí a igreja tem que estar bem alerta. A coisa de 10 anos atrás, tem mais. Eu estou há 10 anos, eu estou aqui, estou 11 anos aqui no Nordeste, eu ainda estava em Brasília. Coisa de 15 anos atrás, que uma revista, não sei se ainda é editada, realmente, depois de um tempo eu parei de assiná-la, super interessante. E a super interessante, ela, coisa de 15, 20 anos atrás, lançou 2 reportagens. Uma era para descobrir aonde estava a Arca de Noé. E aí foram procurar, e aí uma reportagem, mandaram um grupo expedicionário lá, e a segunda era o Templo de Salomão. E aí eles estavam, a reportagem estava focando o quê? A reconstrução do Templo de Salomão. De 15 a 20 anos atrás, todo o material do Templo de Salomão já está comprado. Isso eu li de 15 a 20 anos atrás. A bússola do mundo não é Estados Unidos. A bússola do mundo é Israel. Muitas vezes a igreja está olhando os acontecimentos do mercado norte-americano. Não, meus irmãos. A potência do mundo capitalista é os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Mas, biblicamente falando, a bússola do mundo é Israel. E aí tem uma condição. A Bíblia diz que o Templo de Salomão tem que ser reconstruído. Por quê? Porque não tem que o anticristo sentar no trono de Davi? O trono de Davi fica onde? E, por favor, não vai interpretar o Templo de Salomão, o Templo de Salomão que a Universal fez lá em São Paulo. Tá bom? Porque tem crente que fala, não, porque olha lá, tem porta de ouro, tem não sei o que lá. Mas aquilo ali, meus irmãos, é uma réplica barata do que vai ser. Não tem nenhum cumprimento escatológico naquela realidade da Universal lá, não. Pastor, não, o pastor Edir Macedo teve a ideia de construir um Templo de Salomão lá e construiu. Mas não é fato escatológico. O fato escatológico é lá em Israel. Só que o que tem hoje lá, e aí nós temos que entender a história bíblica. Abraão teve 2 filhos, quais são eles? Isaac e... Quem era o filho da promessa? Mas quem era filho de Abraão? Os 2. Os descendentes de Israel são todos aqueles povos ali que cercam o povo judeu. Árabes. Todo aquele povo ali. Todos eles são muçulmanos. Servem a quem? Maomé. Ok? Então, no lugar do Templo de Salomão, primeiro, o que tem lá hoje? Uma mesquita. Para o Templo de Salomão. Pastor, mas eles reivindicam a mesma coisa que o povo judeu. É. A cidade santa. Eles querem Jerusalém para eles. Por que a guerra entre eles não acaba nunca? Porque o muçulmano mata israelita, israelita mata muçulmano, e muçulmano mata israelita, israelita mata muçulmano. Desde quando, antes de nós nascemos, já era assim, a gente vai morrer ou ser arrebatado e vai continuar essa guerra. Por quê? Eles estão lutando por quê? Pela promessa de Deus feita a quem? A quem? A quem? Não, a promessa de Deus feita a quem? Deus fez a promessa a quem? Quem é o pai deles? A promessa foi feita a quem? Eles reivindicam o quê? A promessa feita ao? E os 2 são filhos. Só que um é filho da promessa. O outro é filho da não promessa. Entenderam? Porque a guerra lá não acaba nunca. Por isso que a Bíblia tem uma recomendação a todos. Qual a recomendação? Está em Salmos. Orai pela paz de Israel. É orientação bíblica. Então, o nosso dever como igreja é orar pela paz de lá. Agora, essa guerra, pastor, vai até quando? Só Deus sabe.
Mas eu sei que a mesquita tem que sair para que o templo de Salomão seja reconstruído. Pastor, vai ser uma bomba? Não sei, meus irmãos. A Bíblia não fala. Mas o templo vai ser reconstruído. E para ser reconstruído, a mesquita tem que sair. Agora, aí tem um fato escatológico. Quando o templo de Salomão começar a ser construído, a igreja é arrebatada. Por quê? Porque tem que se encerrar o tempo da graça, tem que encerrar essa dispensação para iniciar a outra dispensação. Ok? Então, antene. Então, se você passar a noite toda no TikTok, começa a ler notícias sobre Israel. Começa a ler. Ali é a bússola. Quando fala assim, olha, Israel está uma equipe vai destruir a mesquita de, acho que é de Oman, Amã, alguma coisa assim, tá? Quando for destruir essa mesquita, atente. Porque o arrebatamento está chegando, está no finalzinho assim. Tá bom? Márcia? Com certeza todos não serão arrebatados. Isso é certo. Vamos para uma medida bíblica. Eu sempre digo que a medida bíblica é 50%. Tinha 10 virgens, tinha 2 no campo, tinha 2 na cama, ok? A medida é 50%. O que o Senhor quer nos ensinar nisso? Ah, então metade de Monte Hermon vai, metade de Monte Hermon fica. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que a Bíblia está querendo dizer nesse texto é que haverá uma separação. Nem todos que estão falando que servem a Deus estão servindo. E aí quem não está servindo a Deus automaticamente não será arrebatado. Pastor, e aí? Vai ter salvação depois? É outra coisa difícil de falar. Por quê? Quem é que nos convence do pecado, justiça e do juízo? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo é retirado. Aí volta-se muito à realidade do Velho Testamento. Pode haver, biblicamente falando, pode. Mas a dificuldade vai ser muito maior. Porque se nós temos um consolador que é ajudador, que nos anima, e muita gente fraqueja, imagina assim. Então, a possibilidade de salvação há. Mas que vai ser muito mais difícil, com toda a certeza. Então, a mesma situação do arrebatamento. Toda a igreja vai ser arrebatada. E por que não? Porque o Senhor mesmo diz que no meio do trigo há quem? Ok? Então, a gente tem que estar muito atento a alguns fatos, porque assim, muita gente lê a Bíblia e a gente vai lendo, mas aí a gente vai passando desapercebido por alguns pontos que são importantíssimos. Então, no arrebatamento, Deus vai levar o povo fiel. Aquele que está se guardando, aquele que está se preparando, aquele que está buscando, aquele que está vigiando, aquele que está tendo vida santa. Esse será arrebatado. Ele não pode falar que todo mundo que está congregando aqui em outros lugares está tendo vida santa, está sendo procedimento de santidade. Não pode. Eu, como pastor, gostaria muito que todos tivessem. Mas, humanamente falando, eu sei que não. Tá? Então, por isso, a medida bíblica, Márcia, é que nem todos serão arrebatados, não. Tá bom? E aí, sempre quando dá uma resposta, aí vem a segunda resposta, né? E depois vai ter salvação? Tem uma possibilidade. Tem. E é bíblica. A pessoa se fazer sacrifício por amor a Cristo. É fácil? Entendeu? Então existe a possibilidade de há. Mas a dificuldade será muito grande. Por quê? Todo o sistema do mundo aí já não vai ser uma conspiração. Será de fato contra tudo que se fala de Deus. Então, quer comprar, não tem a marca da besta, não pode comprar. Está doente, vai no hospital, não tem a marca da besta, não vai ser atendido. Então aí os irmãos começam a imaginar que a dificuldade para o raciocínio humano, opa, se tem uma dificuldade tão grande, então as pessoas vão pensar, é melhor ter a marca da besta e comer, ser atendido no hospital.
Entendeu como a dificuldade vai aumentar? E muito, ok? Sem dúvida alguma. Por isso que aí o meio de salvação nesse período será o quê? A pessoa se fazer sacrifício. Tá? Então, aí o sangue será derramado por amor a Cristo. Ok? Dois grandes eventos marcarão o fim desta dispensação. Primeiro, o arrebatamento da igreja. E o segundo, a volta visível de Jesus para inaugurar o milênio. Espera aí que eu pulei. Eu comecei a falar dos dois irmãos, né? Isaac e Ismael. Todos os dois reivindicam o mesmo terreno, porque a promessa é feita ao pai, Abraão. É lógico que se é o filho da promessa, Deus vai lutar para cumprir a sua promessa. Mas aí, essa guerra, meus irmãos, é uma guerra que não vai acabar. E aí os irmãos vão ver que essa guerra vai perdurar, porque começa entre os dois povos, depois vai ser entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus e que servem a quem? O anticristo. Tá? Então, e sempre querendo o quê? O trono de Davi, assentar-se no trono de Davi. Pastor, e o anticristo vai se assentar no trono de Davi? Vai. E ele vai ser descendente de Davi? Vai. Mas como assim, pastor Clóvis? Quando, meus irmãos, Davi peca, o reino dele é dividido em duas partes. Reino do sul e reino do norte. Um rei do norte foi amaldiçoado por Deus e diz que a sua descendência jamais se assentaria no trono de José. Vem de que linhagem? Dessa daqui. Mas José, marido de Maria, era descendente de Davi? Então Maria descende de Davi, José descende de Davi. Aqueles que nunca observaram, se repararem, a genealogia que está em Mateus é diferente da genealogia que está em Lucas. Porque uma fala da genealogia de José e a outra fala da genealogia de Maria. Então vem, igual até Davi. Quando chega Davi, aí mudam os reis. Por quê? Porque um está descendendo do reino do sul, o outro está descendendo do reino do norte. Uma, a linhagem abençoada de Maria. A outra, a linhagem amaldiçoada de José. Se Jesus vem da linhagem abençoada de Maria, o anticristo vem da que linhagem? De José. Aí, biblicamente e racionalmente falando, era impossível Jesus poder ter nascido de uma relação entre José e Maria. Porque uma parte da linhagem era abençoada, mas a outra parte era amaldiçoada. Ok? Então percebam, são alguns detalhes bíblicos que aí, à medida que a gente entende, a gente começa a entender essas últimas coisas aqui. Pastor, onde é que está isso? Jeremias, capítulo 22, fala de um rei chamado Conias, ou Jeconias. Versículos de 28. Em casa vocês leiam a partir do 24, tá? Aqui a gente só vai ler dos 28 a 30. Diz assim: acaso é este homem Jeconias, homem vil, coisa quebrada, objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos. Homem que não prosperará nos seus dias,
e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Estão vendo? Então, o anticristo vai descender de quem? Dessa linhagem. Ok? Por isso que ele vai conseguir comprovar que vem da linhagem de Davi e sentar-se no trono. Seguindo. Acho que. Opa! Veja só. Tá? Não dá nem para aumentar um pouquinho mais, né? Porque senão vai distorcer. Lembram das 7 dispensações? Aqui nesse esquema, ela pode ser entendida de 3 formas. Estão vendo aqui? 7 ou 8 esquemas de dispensações, 4 esquemas de dispensação e 3 esquemas de dispensação. Tudo isso são visões pré-milenistas. Aí, aqui, um interpreta dessa forma, outro interpreta dessa forma, outro interpreta dessa forma. Agora, olham aqui em cima, ordem dos capítulos. Então, veja, Gênesis, capítulo de 1 até o capítulo 3. Período da inocência ou edênico. Período de Adão e Eva. Ok? Então, período da inocência. Aí depois, de Gênesis 3 até Gênesis 8, período da consciência ou antediluviano. Por que a consciência? Quando Adão peca, ele passa a ter a consciência de pecado. Com a consciência de pecado, vem a consequência da morte física e espiritual. Aqui, meus irmãos, no período da inocência, não havia nem a morte física e nem a morte espiritual. Por isso que é difícil precisar quanto tempo Adão e Eva viveu antes do pecado. Por quê? Não existia morte. Nem física, nem espiritual. A morte física e espiritual começa aqui, no período da consciência. Depois, Gênesis, de capítulo 9 a 11, governo humano. Aí, do capítulo 12 até Êxodo 19, período patriarcal ou promessa. Êxodo 20 até Atos 1, período mosaico ou lei. Por que mosaico, meus irmãos? Lei de Moisés, tá bom? Então, quando vê assim, período mosaico, quem é? Lei de Moisés, ok? A lei, porque a lei foi dada a quem? Quem subiu lá no monte para receber a lei? Não foi Moisés? Ok? As tábuas da lei, aí período mosaico. Atos 2, Apocalipse 20, graça ou igreja. Apocalipse 20, versículo 4 a 6, reino milenal. Depois, Apocalipse de 20 a 22, estado eterno ou final. Então, esse é primeiro entendimento pré-milenista, 7 dispensações. Aí vem um segundo entendimento também pré-milenista, de 4 dispensações. Então, pegando de Gênesis 1 até Êxodo, capítulo 19, ele considera tudo isso como período patriarcal. Então, os patriarcas, tá bom? Os primeiros que foram até a lei ser instalada em Moisés. Pastor, então eles anulam tudo isso daqui? Não, eles falam o seguinte, que dentro desse período patriarcal aqui estão subdivididos, tá? Esses períodos aqui, ok? Aí, o período mosaico é a mesma coisa, o período da igreja, ele coloca eclesial, tá? Que vem de eclesiástico, que tem tudo a ver também com a igreja, e aí, aqui no final, uma palavrinha nova que é sionista. E é isso, pastor Cláudio, sionista, o que significa isso?
aí a gente tem que entender. Na perseguição dos judeus, eles não se espalharam, ok? Então, o sionista é um sistema político, tá? Então, podemos dizer que é um sistema político-religioso, que diz o quê? Que esses judeus que foram espalhados, nesse período final, eles retornarão para onde? Para a sua terra, ok? Pastor, isso tem alguma realidade? Alguma verdade nisso? Tem. Quem descende dos judeus, aonde tiver, eles sempre vão à embaixada, comprovam a sua descendência judaica, e aí eles já recebem um passaporte para poderem voltar para a sua cidade quando quiserem. Então veja, muitas vezes, pastor, mas ninguém nunca falou sobre isso. Porque nós não somos judeus. Ok? Mas isso já existe há muito tempo. Então, eles entendem que vai chegar um tempo que eles precisam voltar à sua. Aí você pega lá, tá? Período aqui patriarcal, tá? Quando morria, o que eles faziam? Levavam para sepultar onde? E aí voltava, se estava no Egito, voltava para ser sepultado. É o mesmo princípio. Tá? Então, aquela realidade que a gente vê aqui no início, lendo principalmente o livro de Gênesis, morreu e voltou para sua terra, tá? É a mesma realidade que vai acontecer nesse período aqui. Veja que dentro desse período aqui ele fala que vai ter a implantação do reino milenar e que vai automaticamente acontecerem as últimas coisas. E aí o terceiro esquema de entendimento pré-milenista, dividido em três. E aí três grandes blocos. Período da lei, que aí ele coloca de Gênesis 1 até lá Atos 1. Ok? Aí lei, aí depois vem o período da graça, que aí é o período da igreja, e depois o período das coisas finais ou do reino. Então, esse esquema aqui, seja aqui a forma de interpretação, todos vão dividir em dispensações, para poder entender melhor todas essas coisas que acontecem na história desde o início até o final. Segundo desenho. Opa! Voltei. Segundo desenho. Mesma coisa que aquela primeira lá, as 7 dispensações. Irmãos verem aqui, ó. Era anterior caos, tá? Então aqui é quando ainda não tinha vamos colocar na literatura é conhecida como conhecida como período do caos mesmo, tá? A história humana, o mundo já existia, mas não tinha o ser vivente no mundo. E aí tem, pastor, é a época do dinossauro, é a época de todas essas coisas, tá bom? Se a gente estava assistindo aquele desenho Os Croods, nunca tinha assistido Os Croods, fala o quê? É desse período aqui, né? É uma forma engraçada para a criança compreender como eram essas coisas. E é muito interessante, que é engraçado, você começa, né? Você começa a assistir e você se atrai, é bobinho, né? Não tem nada de... É bobinho, mas é interessante a história. Então veja, primeiro, inocência. E aí estão vendo que tem uma divisão aqui? Aí coloca, primeiro juízo. E aí por que eu coloquei esse desenho? Que aqui ele já coloca a dispensação e o juízo que aconteceu. Semana que vem a gente vai mostrar um outro desenho, que vai vir esse daqui, a dispensação, vai vir a causa e o juízo, tá bom? Hoje não vai dar, porque já são 10 para as 9, semana que vem. Então veja, inocência, juízo, primeiro juízo, expulsão do Éden. Pastor, então o senhor está querendo dizer que lá no plano inicial de Deus para o homem,
era ele nunca ter saído do Éden? Era. Saiu por quê? Porque Adão e Eva foram expulsos do Éden? Porque pecaram. Então o plano original de Deus nunca era ele ter sido expulso. Mas eles pecaram. Aí quando você lê, lá em Apocalipse, Novo Céu e Nova Terra, as mesmas árvores que tem aqui, tem aonde? Com exceção de uma árvore. Qual árvore que não tem? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, pela lógica, se não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui, porque nós vamos colocar aqui, no decorrer da história, no nosso caso aqui, nós não aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas? Nós já não fizemos a escolha? Ao invés de escolher o mal, nós nascemos no mal. E nós escolhemos o diferente de Adão. Adão foi criado no bem e escolheu o resultado. Expulsão do Éden. Ok? Segundo, consciência. Juízo. Dilúvio. Segundo juízo. E aí, vamos fazer um paralelo? Noé falou assim: vai chover e vai ser um dilúvio. Já tinha chovido? Nunca. Quem creu na palavra de Noé? Só a família de Noé. Já repararam isso? Aí o crente fala de arrebatamento. O que o mundano acha de nós? Estamos loucos. Estamos loucos. Fala o quê? Vai acontecer não. Isso é loucura de crente. É assim que fala. Não é? E o que é que Noé ouviu, meus irmãos? A Bíblia narra essa história. O que nós ouvimos é que o Noé ouviu. Qual foi o juízo? Dilúvio. Qual vai ser o juízo aqui? Grande tribulação. Dentro dessa grande tribulação aqui, é por quê? Porque o povo não foi arrebatado. Olha o dilúvio deles aqui. Estão vendo? Terceiro, governo humano. Aí o povo se achou, queremos ser igual a Deus. Todo mundo falava a mesma língua. Ser humano gosta de conspiração, meus irmãos. A natureza humana gosta de conspiração. Lê a história de Davi. Quem conspirou contra Davi, meus irmãos? Foram 2 filhos. Absalão primeiro. E depois Adonias. Eram filhos de Davi. A conspiração de Davi começou dentro da casa. Aí pega em números. Contra Moisés, quem se levanta? Coré, Datã e Abirão. Conspiração também. Miriam e Arão conspirando contra Moisés. Isso é da natureza humana. Então veja como isso é sério. E a Bíblia retrata isso e ó aqui, governo humano. Torre de Babel. Vamos chegar até a Deus. Aí Deus olha do céu e fala assim, é isso que eles querem? Fazer uma coisa rapidinho. Não matou ninguém. Só fez com que ninguém se entendesse. Tem como uma obra ir para frente quando as pessoas não se entendem? Deus deu um sopro assim e confundiu as línguas tudinho. Acabou o problema. Acabou o problema. Já não tem mais compreensão nenhuma. A unidade que era gerada para a conspiração, Deus põe por terra. Estão vendo? Então, juízo, confusão de línguas. Quarto, promessa patriarcal. Juízo, escravidão no Egito. E, meus irmãos, aqui a gente vê que a natureza humana tende para o pecado. Deus ia dando mostras. Já viu? Deus operava um milagre,
Na hora o povo agradecia, depois murmurava. Toda a história é exatamente nesse contexto. Deus abençoa, aí no início vão ficar grato, a glória a Deus, aleluia, Deus fez, oh maravilha, depois murmura. Aí o resultado qual é? Escravidão. Aí olha como é interessante. Pastor, mas nós não nascemos aqui não, nós nascemos nesse período aqui, aleluia. Aí o povo hoje é escravo da bebida, da pornografia, do cigarro, dos vícios, inúmeros vícios que tem. Essa escravidão aqui era física. A nossa é espiritual. As mesmas cadeias que tinham aqui físicas, aqui elas são espirituais. Tá vendo? Então, a Bíblia, meus irmãos, ela não se contradiz. Então, você pode pegar todo o período das 7 dispensações, tanto dá para interpretar daqui para lá, como de lá para cá. A mesma coisa. Porque a Bíblia se completa. Aí vem o período da lei. Vem a lei. Juízo. Perca da nacionalidade. Olha como isso é sério. Deus dá a lei. E, meus irmãos, quando você lê Levítico, se você tem um pouquinho de conhecimento de direito, você se apaixona por Levítico. O Levítico diz tudo do que as leis do mundo todo praticam hoje. E já estava lá atrás em Levítico. Já estava lá atrás. Então Deus já... Veja, meus irmãos, Deus cuidou das grandes coisas, como das pequenas coisas. Até de briga de vizinho, Levítico trata. Igor. Aí, vê. Deus, ele vai colocando, ele trata das mínimas coisas. Você vê, você aprende no direito, crime culposo e doloso. Já está lá. Nas leis já está falando que é culposo e que é doloso. Ó. Então, quando a gente começa a entender, olha, e por que essa perca da nacionalidade? Por falta de obediência a quê? A lei. Por isso. Aí chega o nosso tempo, tempo da graça. Aleluia. Igreja, Espírito Santo. Que maravilha. Ó o juízo. Grande tribulação. Quem passará pela grande tribulação? Os que não forem arrebatados. Os que não foram arrebatados, não foram por quê? Porque não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí a 7ª dispensação, milênio, juízo. Grande trono branco. Por favor, entenda uma coisa. Grande trono branco é para todos os que morreram sem Cristo. Nunca um crente que foi arrebatado vai passar pelo grande trono branco, tá bom? Porque esse daqui é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para a vida. Lembram lá? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Os que morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo vão continuar lá, no estado dos mortos. Aguardando o dia do juízo final, o grande trono branco. Tá? Que aí ressuscitarão. Mas ressuscitarão para a condenação. E aí vem era futura, e aí a terra, Isaías 45:18, que aí semana que vem trataremos mais sobre isso. Amém? Alguma pergunta, meus irmãos? Semana que vem nós continuamos, aí a gente vem para o terceiro desenho, que é esse daqui. E esse daqui, Eilton, será que a gente... Vamos pensar, de repente, em parti-lo em 2? Não sei se tem como fazer isso. A gente parte em 2. Sim. Pronto, tá? Porque tem muito detalhezinho aqui assim, olha, que é interessante para entendermos
Veja, o primeiro foi o geralzão, tá? Aquele da tabela. O segundo é falando, aqui são as mesmas dispensações, ok? Aqui, esse de azulzinho aqui. São as mesmas dispensações que nós vimos. Mas aqui também tem 3 detalhezinhos aqui, e é isso daqui que a gente vai trabalhar na semana que vem. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar, encerrando o culto desta noite, em nome de Jesus. Diácono Neilton vai estar orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso e poderoso, louvado e engrandecido é teu santo nome, Deus. Nós queremos agradecer, ó Pai, por este dia maravilhoso em tua presença e pelo Senhor ter nos trazido aqui esta noite, ó Pai, a cada um de nós, Senhor, para aprendermos ainda mais a tua palavra, Senhor, a porção que foi ministrada esta noite através do teu servo, Senhor. Nós queremos agradecer pela vida do nosso pastor, o Senhor está cuidando dele, ó Pai, o abençoando, Senhor, dando entendimento da tua palavra para transmitir ao teu povo, ó Deus. Nós queremos agradecer e louvar o teu santo nome, porque o Senhor tem olhado para essa igreja, por cada um de nós, ó Pai, e ajuda o Espírito Santo a nos preparar ainda mais, a cada dia nos tornarmos santos, vivemos em santificação, para poder naquele grande dia, se nos encontrarmos contigo, Senhor, e estar contigo, ó Deus, na Canaã celestial. Fica conosco, despede para os nossos lares e nos dá uma noite de paz na tua presença, Deus, e um sono repousador. E em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.